Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de língua, e a outro, a interpretação de línguas. 9 dons espirituais que o Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, delega à igreja. Para quê, pregador? Para a edificação dos santos. Não desses santos beatificados aí, mas dos santos, sim, santificados e purificados e regenerados no sangue de Jesus, pelo poder da sua ressurreição. 9 dons. E a pergunta que não quer calar é: existe o dom de arrebatamento, pregador? O dom de visão? E o dom de revelação, pregador? E o dom de arrebatamento? Nada disso existe. Fora outras maluquices que os pentecostais inventam aí. São 9 dons espirituais, ratificado com os frutos do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5. Sem essa fusão e efusão dos 9 dons espirituais com os frutos do Espírito Santo, você não queira se atrever a querer profetizar, ou revelar, ou ter visões no nome do Espírito Santo, não, porque você vai se dar mal. Temos visto aí muita gente quebrando a cara. Tem gente que está até presa, né? Porque, meu irmão, Deus é Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tome cuidado. Você que se diz que é uma profeta, um profeta, se bem que o último profeta foi até João Batista. O que tem aí é tudo xing-ling, meu irmão. Certo? Porque quando a pessoa profetiza em nome de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é outra história. Agora, você profetizar para ganhar pix, dá licença, meu amigo. Você é um vendelhão do templo. Você é uma vendilhã do templo. Covil de ladrões para vocês. Mas aqui está, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria. Que dom é esse, pregador? É quando eu e você, quando nós não temos sabedoria para viver a vida, para fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem sobre as faculdades mentais de uma pessoa que está na graça de Deus sobre a sua vida, e ele pode te dar uma direção, um norte para você não fazer uma loucura na sua vida. A palavra da sabedoria. O outro é a palavra do conhecimento, que aí quer dizer também palavra da ciência. Também está mesclado com sabedoria e conhecimento. E você só vai ter conhecimento na medida que você lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, se aplicar nos estudos da palavra, você vai ter muito conhecimento para que na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo use as suas faculdades mentais para um fim no propósito. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, que também é a palavra da ciência. E a outro, a operações de maravilhas. Maravilhas é a englobação dos 9 dons espirituais, que você pode ser usado na fé, na cura dos enfermos, na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, nos dons de profecia, nos dons de discernir espíritos, nos dons de língua, na variedade, na interpretação. É algo assim sobrenatural, é impactante. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé.
A fé é o fundamento da fé cristã, da vida cristã, aliás. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, você vai ser usado em curas que você nunca nem imaginou. Porque esse poder está nas mãos do Senhor nosso Deus. E quando Ele delega a uma pessoa, você pode ser usado em variedades de cura. Por isso que o nome está dizendo dons, está no plural. Dons de curar. São vários tipos de cura que você pode exercer para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas que estão à sua volta, que possam precisar de um milagre de cura. E a outro, pelo mesmo Espírito, a profecia. Essa profecia, sim, é o dom da palavra. Não é simplesmente aqueles que ficam falando aí, balá, balá, balá e profetizando. Não, esse dom não existe. Porque o verdadeiro dom de profecia, segundo o Velho Testamento, ele dizia assim, assim diz o Senhor. E era de olhos abertos, não ficava com essas loucuras que eles fazem aí, rodando, batendo cabeça, todos entortados, e é uma coisa até esquisita, sabe? Espírito Santo não opera assim não, meu amigo, por favor, dá licença. Se você diz que tem profecia, tem um dom de profecia e profetiza desse jeito, é melhor você rever esse contexto aí, exegético e hermenêutico, porque não tem base teológica, bíblica nenhuma. Cuidado, porque espíritos de engano podem estar te usando, sim senhor e sim senhora. Eu, particularmente, ministrando num culto, onde os jovens estavam tudo ali alvoroçados, pensando que aquela jovem estava sendo usada pelo Espírito Santo. Quando eu cheguei próximo a ela, naquela roda, era uma vigília de madrugada, e quando eu olhei para a feição dela estava maquiavélica, uma coisa assim de possessão, e na autoridade do nome de Jesus, pelo dom de discernimento de Espírito, eu discerni naquela pessoa que não era o Espírito Santo. E quando eu ordenei no nome de Jesus que se manifestasse, a pessoa caiu endemoniada. Vejam bem, numa vigília. E a outro, mesmo espírito, discernimento, foi o que eu acabei de falar agora. E a outro, interpretações de língua. Você vai interpretar tanto as línguas das nações, como também, sim senhor e sim senhora, as línguas angelicais. Não me questione, não me pergunte, porque muitos estão aí querendo desmistificar os dons espirituais, mas os dons espirituais são bíblicos. Agora, quem está fazendo mau uso dele vai prestar conta com Deus. Então está aqui uma pequena pincelada dos 9 dons espirituais ratificado com os frutos de Gálatas capítulo 5, para você ficar blindado e ser usado no poder e na autoridade do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe.